Eu trabalhava em um cinema em uma cidade bem pequena. O ambiente lá era muito tranquilo. Alguns fins de semana eram movimentados, especialmente quando filmes de grande sucesso eram exibidos. Isso aconteceu em uma noite calma. Eu estava trabalhando no turno da noite. O cinema estava fazendo alguma sessão da meia-noite para algum filme de terror underground que ninguém realmente se importava. Algumas pessoas pagaram para ir ver, o que significava que eu teria que ficar até o final do filme para poder limpar e fechar o local. Já se passava da meia-noite e o cinema estava praticamente vazio. O telefone na bilheteria começou a tocar. Então eu saí do balcão de atendimento para atender o telefone. Depois de dizer "alô" 2 vezes, uma voz estranha e distante perguntou que horas fechávamos. Quando digo distante, quero dizer que parecia que estava sussurrando no telefone, ou que seu rosto estava a 2 metros de distância do telefone. Quando disse que a sessão da meia-noite terminava por volta das 2 da manhã, ele disse: "Vejo você em breve." Abri a boca para dizer algo, mas antes de falar, ele desligou. Não gostei nada daquele "vejo você em breve." Voltei para o balcão de atendimento para rolar o Instagram e outras coisas no meu telefone, para passar o tempo. O telefone tocou novamente, e eu não queria atender, porque de alguma forma sabia que seria aquele cara novamente. Ninguém liga para um cinema tão tarde. Ainda assim, atendi. Como da primeira vez, não obtive resposta, até a segunda vez que disse alô. E era o mesmo cara. Ele disse pelo telefone: "Estou a caminho." Respondi: "Senhor, o filme já começou. Não há motivo para ver agora. Nem mesmo conseguirei lhe vender o ingresso tão tarde." Mas ele desligou. Aquilo tinha que ser uma piada. Talvez algum dos meus amigos. A voz não parecia familiar de jeito algum. À medida que o filme estava chegando ao fim, comecei a varrer o saguão e os corredores, e depois fui limpar o banheiro. Enquanto eu estava limpando, alguém entrou e foi para uma das cabines, o que significava que o filme provavelmente havia terminado. Parei de limpar e voltei para o balcão, e as pessoas estavam saindo. Então o filme tinha terminado. Esperei até que todos saíssem. Depois, tranquei a porta. Só faltava limpar a sala do cinema, o que não seria grande coisa, porque havia pouquíssimas pessoas lá. Entrei com a vassoura e vasculhei os corredores em busca de lixo. Havia um pouco de pipoca ali e aqui, e alguns papéis. Seria uma limpeza rápida. Mas quando eu estava começando, ouvi um riso assustador. Virei rapidamente à esquerda para olhar pelos corredores e assentos e perguntei: "Tem alguém aí?" E saí correndo do cinema com a vassoura e pá, prontos para usar como arma, se necessário. Quando voltei ao saguão, o telefone tocou novamente. Parecia uma coincidência perfeita. Corri para atender e, sem dizer nada dessa vez, a voz disse: "Por que você saiu da sala?" Desliguei e liguei imediatamente para a polícia, pedindo que eles viessem rápido. Fiquei esperando no meu carro até que eles chegassem. Depois contei sobre as ligações e o riso no cinema. A polícia pediu que eu me acalmasse e verificasse o número de onde a pessoa estava ligando, para ver se eu reconhecia. Então fui ao histórico de chamadas do telefone do cinema, peguei o número e coloquei ele no meu celular. Era o número de um dos meus amigos próximos, João Pedro, o que explicava tudo. Ele devia estar me zoando. Os policiais riram disso comigo, e depois que eu os tranquilizei de que estava tudo bem, eles foram embora. Não queria que o João se metesse em encrenca. Então, voltei ao cinema para o encontrar. Chamei por ele em todo o prédio, mas ele não respondeu. Parecia que já tinha ido embora. Enviei mensagens e liguei para ele, mas ele ignorou tudo. No dia seguinte, fui até a casa dele apenas para conversar, pois parecia que ele estava me ignorando. Ele me disse que havia perdido o celular, que achava que alguém o tinha roubado em um bar. Ele não tinha a função buscar celular ativa, então não conseguia nem rastrear, nem desativar o telefone. Não consegui dormir por várias noites, preocupada se a pessoa que roubou o telefone dele me seguiu até em casa. Essa ideia me assusta. Pedi ao meu chefe que me tirasse dos turnos da noite por esse motivo. Não trabalhei lá por muito tempo depois disso. Mas se algo mais acontecer, eu atualizo. Já se passou mais de um ano desde então. Um dos meus primeiros empregos foi trabalhar em um cinema. Era um trabalho razoável, para um jovem de 18 anos lidando com o público em geral,
e você sempre acaba encontrando pessoas esquisitas. No entanto, houve um caso que realmente me perturbou. Era uma segunda-feira, cerca de 11 da noite, e os 2 últimos filmes estavam terminando, mais cedo que o normal, nos dias de semana. Normalmente, eu saía de lá por volta da meia-noite durante o verão. De qualquer forma, eu era o único trabalhando, exceto Katia, a minha gerente, e estávamos encerrando o expediente. Eu estava ao lado dos degraus do carpete, ao lado do meu balcão de venda de ingressos, mexendo no meu celular, quando Katia falou para eu varrer o chão. Ela disse que estava indo resolver algo e voltaria dentro de 1 hora, para fechar tudo. Eu me apressei para varrer e sentei de volta para jogar um jogo no meu celular. Eu ficava sozinho assim muitas vezes, e essa era a única vez, durante meu turno, que eu temia que alguma coisa, como um roubo, pudesse acontecer. De repente, ouvi a porta da frente do cinema se abrir com força. Fiquei olhando para a porta que bloqueava a entrada, esperando que fosse Katia, já que ela iria trancar as portas a essa hora. Chamei Katia pelo nome e, de repente, um homem de meia idade, usando um grande casaco marrom, desbotado, entrou andando, olhando diretamente para mim. Eu disse a ele que estávamos fechando e que ele tinha que sair. Ele me olhou com expressão intimidadora e resmungou algo, como: "A Katia está aqui?" Eu sacudi a cabeça dizendo que não, e ele murmurou: "Eu vou sentar ali e esperar." Eu não gostava de confrontar outras pessoas. Meu coração estava acelerado e eu não tinha coragem de mandá-lo embora. Sentei de volta nos degraus, fingindo estar concentrado no meu celular, enquanto secretamente enviava uma mensagem para Katia, dizendo que tinha alguém esquisito ali à espera dela. Mas, naquela época, eram aqueles celulares antigos, de flip, então as mensagens demoravam muito para ser enviadas, e ainda mais para serem lidas. Ninguém ligava muito. No momento em que enviei a mensagem, percebi que o homem estava do outro lado da sala, sentado em um banco, e estava me observando fixamente. Quis mostrar a ele que estava irritado com isso. Então, simplesmente, me levantei, subi os 3 degraus para sentar no banco em frente a uma parede, que bloquearia a minha visão dele. Besteira, pois isso só permitiu que ele fizesse o que quisesse, estando fora da minha vista. Em poucos minutos, percebi como fui tolo, e voltei a sentar nos degraus, só que agora o homem havia sumido. Katia retornou aproximadamente no momento em que os últimos espectadores saíram. Eu lhe contei sobre o cara, e ela disse que esqueceu de trancar as portas, por engano. Gastei mais uns 10 minutos varrendo em algumas salas de projeção antes de terminar o meu turno. Katia me pediu um último favor antes de sair: levar o balde do esfregão e a vassoura para a sala de armazenamento. Eu fiz o que ela pediu, abri a porta do saguão, que levava ao depósito, e desci a escada de concreto semi-iluminada com o balde. Eu via a vassoura e o esfregão atrás de um dos caldeirões. Eu podia ver claramente um braço escondido no canto. Era o cara, e ele estava claramente tentando se esconder. Eu fingi que não tinha notado e subi a escada de volta, trancando a porta atrás de mim. Corri para Katia, preocupado, e relatei o que a tinha visto. A gente foi verificar as imagens da câmera de segurança, para ver quem entrou. E foi aí que as coisas ficaram perturbadoras. Durante o período em que eu estava me escondendo do cara, as câmeras de vigilância o captaram levantando e saindo do cinema. Katia parecia surpresa e disse: "É meu ex-marido." Eu senti meu coração afundar ao ouvir isso e comecei a juntar as peças. Eu assegurei a ela que alguém estava lá embaixo, mas ela tirou o celular do bolso, ligou não para a polícia, mas sim para o ex-marido. Enquanto ela saía do prédio, eu a segui, com medo de ficar sozinha no cinema. Katia de repente entrou em pânico quando o ex-marido desligou o telefone na cara dela. Logo, ela ligou para a polícia, relatando o que tinha acontecido. Eu fiquei chocado e perturbado com as informações que estava passando. O ex-marido tinha aparecido para tirar ela de lá porque aparentemente ele havia se envolvido em um problema com outro sujeito que ameaçou matar ela por algum motivo estranho. Poucos minutos depois, vi carros da polícia chegando ao estacionamento com sirenes ligadas. Eles saíram com um homem parecido com esses de facção, em algemas. Katia nunca apareceu para trabalhar depois disso. Eu nunca consegui obter a história completa de ninguém. Por um tempo, eu me tornei o cara mais popular entre os funcionários do cinema, já que eu testemunhei tudo isso. Mas eu realmente gostaria de ter conhecido toda a história,
porque isso realmente me intrigava. Nunca mais vi Katia, seu ex-marido, ou aquele cara aleatório que quase me matou se eu tivesse me aproximado dele. Quando eu tinha por volta dos 9 anos de idade, toda quinta-feira, durante os meses de verão, meu avô me levava ao cinema para assistir ao novo filme em cartaz na época. Geralmente, íamos de manhã até a tarde, e não costumava ter muita gente. Na verdade, teve uma vez em que tivemos o cinema inteiro só para nós. Lembro que escolhemos 2 assentos em uma das fileiras de trás, pois naquela época achávamos que eram os melhores lugares do cinema inteiro. Não lembro exatamente qual filme estávamos assistindo, já faz muito tempo. Enquanto continuávamos assistindo, percebemos que ninguém mais apareceu. Normalmente, algumas pessoas chegavam atrasados depois do filme já ter começado, mas naquele dia, isso não aconteceu. Nós realmente tínhamos o cinema inteiro só para nós. Cerca da metade do filme, meu avô precisou ir ao banheiro. Ele não quis me interromper assistindo, então me deixou sozinho por alguns momentos. Cerca de 30 segundos depois que ele saiu, ouvi alguém entrando no cinema, pelo canto do olho. Virei a cabeça para ver quem era, pois realmente não achei que meu avô tivesse sido tão rápido. Era um homem provavelmente com uns 30 e poucos anos, usando um dos uniformes listrados dos funcionários. Trocamos olhares por alguns segundos. Então, ele foi em direção à saída de emergência, abrindo-a com alguma coisa, deixando a luz do dia entrar na sala. Depois disso, ele voltou em direção à saída principal do cinema e saiu. Lembro que, na época, não dei muita importância. Na verdade, não fiquei incomodado nem um pouco com aquilo. Minha atenção voltou logo para o filme, mas de repente, a luz da porta começou a aumentar. Olhei de volta e a porta agora estava totalmente aberta. Outro homem a tinha aberto pelo lado de fora. Ele começou a usar uma lanterna fraca para iluminar a sala e ficou olhando ao redor até que a luz se fixou em mim. Então, ele desligou a lanterna e começou a me chamar com um gesto, indicando que eu deveria ir até ele. Agora lembre-se de que eu tinha cerca de 9 anos na época. Eu basicamente fazia qualquer coisa que um adulto me dissesse. Nunca me deram realmente uma conversa sobre não confiar em estranho. Você tem que entender que, naquela época, as coisas eram diferentes. Os estranhos não eram tão preocupantes como são hoje. Levantei-me da minha cadeira e comecei a caminhar em direção à saída. O homem se apresentou como Lúcio e estava sendo amigável, ou pelo menos era o que ele estava tentando parecer. Ele então explicou que tinha acabado de assistir a um filme em outra sala e tinha alguns doces que não tinha terminado de comer. Ele falou que já que jogar fora, era melhor eu ficar com eles. Meus olhos de 9 anos se iluminaram com aquilo. Obviamente, disse que eu queria. Ele então me disse que os doces estavam no porta-malas do carro dele. Ele segurou minha mão com firmeza e começou a me conduzir até o único carro no estacionamento isolado, que estava do lado de trás do prédio. À medida que nos aproximávamos, ele pegou um molho de chaves do bolso e usou para abrir o porta-malas do carro. A tampa do porta-malas se abriu e revelou uma variedade de barras de doces diferentes. Ele me disse para entrar e pegar as que eu quisesse. Mas assim que comecei a me abaixar para entrar no porta-malas, a porta de emergência do prédio se abriu de repente e meu avô começou a gritar agressivamente com o homem. Isso me pegou totalmente desprevenido. Até aquele momento, eu nunca tinha ouvido meu avô gritar. Na hora, me afastei do carro. O homem correu para a porta do motorista, entrou e saiu em disparada, com o porta-malas ainda aberto, tudo em questão de segundos. Com um susto, comecei a chorar, ainda sem perceber direito o que quase tinha acontecido. Meu avô, com uma voz reconfortante, tentou me acalmar. Hoje, só posso imaginar o estresse pelo qual ele passou quando voltou do banheiro e viu que eu não estava mais lá. Mais tarde, descobri que a única razão pela qual ele sabia para onde eu tinha ido é porque um homem deixou a porta da saída de emergência entreaberta, depois de me levar para fora. Meu avô na hora chamou a polícia, mas o carro para o qual eu estava sendo atraído não tinha placas. Além disso, era um carro extremamente comum na época. Então, embora ele tenha dado uma descrição, o carro nunca foi encontrado. Ele também descreveu o homem, mas ele também nunca foi encontrado. Quanto ao funcionário que originalmente abriu a porta de dentro,
Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que ele nunca tinha sido um funcionário de fato. Portanto, ele também nunca foi encontrado. Felizmente, isso foi um caso isolado e nunca mais aconteceu com nenhuma criança no cinema naquele dia ou em qualquer outro, pelo que nos disseram. Estou bastante certo de que eles instalaram um sistema de alarme para as saídas de emergência depois daquele dia, mas não tenho certeza, pois nunca mais voltamos àquele cinema depois disso.